Orçamento Público sobre a decisão que acaba de ser tomada pela Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a todos os senhores e todas as senhoras que foi com indignação e tristeza que nós recebemos esta decisão no dia de hoje, tomada pela maioria dos senhores deputados. E explico o porquê dessa indignação e dessa tristeza. Todos aqueles se apanharam desde o início dos debates nesse processo de impeachment na Câmara dos Deputados se acompanharam com atenção, viram que efetivamente os fatos que formam as duas acusações que pelo Supremo Tribunal Federal são aquelas que embasam este processo de impeachment não têm a menor procedência. Absolutamente a menor procedência. Basta ler o relatório do deputado Jovair Arantes. Basta confrontar com as nossas razões de defesa. E basta ter acompanhado todas as discussões que se realizaram nesses dias para se verificar que efetivamente ninguém discutiu os fatos que são o objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. Como eu já disse reiteradamente, por uma opção da população brasileira, inclusive através de um plebiscito, nós vivemos no presidencialismo e não no parlamentarismo. No parlamentarismo, razões puramente políticas podem levar ao afastamento de um presidente ou de um governo. Nós sabemos que no parlamentarismo o chefe de Estado não é o chefe de governo. E o chefe de governo pode ser afastado por uma decisão eminentemente política. No presidencialismo, não. No presidencialismo, o chefe de Estado é o chefe de governo. E por isso a Constituição da República coloca o impeachment como uma situação excepcionalíssima, que só pode ser verificada diante de fatos graves, diante de fatos que ofendam efetivamente a Constituição nos seus princípios centrais. Os dois fatos sobre os quais versam a denúncia de impeachment, ou seja, os 6 decretos de suplementação de 2015 e a questão do atraso no pagamento ao Banco do Brasil feito pelo governo central, apenas relativamente ao Plano Safra, nunca foram discutidas em profundidade. Nós demonstramos claramente que não havia ilegalidade nos decretos e que, quando se imaginou que pudesse haver, o governo não os expediu. Nós demonstramos que, quando o Tribunal de Contas da União mudou o seu entendimento, porque vários governos já haviam firmado esses decretos, quando ele mudou o entendimento, o governo não os baixou mais. Então não há como se afirmar que houve má-fé, que houve dolo indispensável para a configuração do crime de responsabilidade. Foram decretos baseados em pareceres técnicos e jurídicos. E mesmo assim se afirmou a má-fé. O mesmo posso dizer em relação ao Plano Safra. Em nenhum momento aquilo deve ser visto, e muitos juristas dão pareceres nesse sentido. Em nenhum momento isso pode ser visto como uma operação de crédito. E, portanto, não houve ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Foram atrasos em contratos de prestação de serviços. E, neste caso, o que é pior, não houve nenhum ato da Senhora Presidente da República. Pela lei, a gestão desse plano é do Ministro da Fazenda e do Conselho Monetário Nacional. Mesmo sem ato, se tentou vislumbrar uma ação dolosa da Presidente da República. Dolo que, evidentemente, também não existia, porque o Tribunal de Contas da União autorizava esse tipo de situações.
E quando o Tribunal de Contas da União mudou de entendimento, não se fez mais. Então, quer-se unir a senhora Presidenta da República, afirmando-se que há crime de responsabilidade por situações que foram feitas por outros governos, por situações em que não há dolo e por situações em que o próprio Tribunal de Contas da União sempre legitimou. E que quando ele passou de não mais legitimar, nós tivemos uma situação em que esses atos não foram mais praticados. Ou que as situações não mais se repetiram, porque no caso das pedaladas nem ato há. Então, isso foi demonstrado à saciedade. Inclusive, que o próprio relatório chega a dizer, no caso das pedaladas, que não sabe identificar exatamente qual o ato da presidenta. E disse, na dúvida, em favor da denúncia. Como se no impeachment isso fosse possível. Então, portanto, quem acompanhou os debates viu que a decisão da Câmara dos Deputados foi eminentemente, puramente política, o que é inaceitável no presidencialismo, sem o rompimento da Constituição Federal. Essa questão, portanto, nos deixa indignados, porque essa ruptura com a Constituição configura, a nosso ver, um golpe, como temos dito. Um golpe. Um golpe na democracia, um golpe nos 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff, um golpe numa Constituição que foi fruto de uma conquista histórica do povo brasileiro depois da ditadura de 1964. Temos hoje mais um ato na linha da consumação de um golpe. O golpe de abril de 2016. Um golpe que, se consumado, ficará na história como algo vergonhoso para o nosso país. Hoje o mundo nos observa. Não foi à toa que o secretário-geral da Unasul e o secretário-geral da OEA afirmaram textualmente não existirem condições de por impeachment se consumar no Brasil. E é por esta razão que eu posso afirmar textualmente que esta questão é uma questão que, repito, nos enche de indignação e de tristeza. E deve encher de indignação e tristeza todos aqueles que defendem a democracia no Brasil e que lutaram por ela. Pouco importa se são favoráveis ou se são contra o governo. Pouco importa se aceitam o que fazemos ou se não aceitam do ponto de vista das políticas governamentais. Pouco importa o partido político a que pertencem. Pouco importa a ideologia que professam, desde que sejam adeptos da democracia. Quem é favorável à democracia não pode ser favorável ao que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, esta tristeza e essa indignação ainda se afirmam por um fato que não pode passar desapercebido. A senhora Presidente da República, concretamente, não é acusada de desviar um níquel sequer num país que investiga e passa limpo sua situação de corrupção. Indiscutivelmente, a senhora Presidente da República é uma mulher honesta. Uma mulher que não está envolvida em atos de corrupção. Uma mulher cujo nome não consta em nenhuma lista de propinas. Uma mulher que não tem contas no exterior. E se pretende afastar uma presidente num momento em que o país tem uma série de pessoas envolvidas em atos de corrupção, e eu não estou querendo pré-julgar ninguém, mas uma série de pessoas envolvidas em atos de corrupção, sem que uma questão só seja apontada pela senhora Presidente da República em relação à sua probidade, em relação à sua honestidade. Argumenta-se com uma situação orçamentária que foi praticada por vários governos para afastar. Argumenta-se com uma situação que talvez os cidadãos em geral não consigam entender. E eu tenho visto nos últimos dias muitas pessoas, inclusive bem informadas, fazerem confusão. Confundem o caso dos decretos com as pedaladas. Falam das pedaladas de 2014 que efetivamente não estão nesse processo. Confunde-se, e eu vi hoje atentamente toda a sessão da Câmara, falam-se de um conjunto de fatos que não são aqueles que efetivamente estão sendo analisados e dos quais nós nunca pudemos nos defender, porque você só consegue se defender daquilo que é acusado. E nós somos acusados objetivamente, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, apenas dos decretos de implementação e das pedaladas. Outros fatos mencionados e que visivelmente ensejaram a decisão de alguns senhores parlamentares são objetivamente fatos estranhos ao processo. Isso não é legalismo.
Isto é a afirmação de que uma pessoa só pode ser julgada por aquilo que é acusado e se defendeu. E foi por isso que nós advertimos que o presidente da Câmara induziu a essa conclusão propositalmente. Até porque é fator de indignação nosso a maneira com que esse processo de impeachment foi conduzido na Câmara. Todos sabem que ele foi aberto por um ato de vingança, o que já o vicia desde o início. Todos sabem que a mão do presidente esteve presente todo o tempo nesse processo, acelerando o julgamento, marcando sessões extraordinárias e utilizando o seu poder de presidente para conduzir ao desfecho que nós tivemos hoje. Inclusive, ele próprio presidiu a sessão de hoje, impedindo que a defesa falasse por último e não escondendo a satisfação em julgar um processo que ele é o autor direto do início ao fim. E é um grande paradoxo, porque o presidente da Câmara é acusado de graves delitos que estão sob investigação. Ele é réu, denunciado, aceito pelo Supremo Tribunal Federal. E consegue usar esse mesmo poder para impedir que seja cassado na Câmara dos Deputados. Seu processo de cassação começou antes do processo de impeachment, temporalmente. E ele abriu o processo de impeachment justamente porque houve a recusa do partido da senhora presidente e de dar os votos que não lhe permitiriam ter essa cassação. No entanto, o processo dele se arrasta. O processo dele encontra obstáculos intransponíveis e está longe de ter uma conclusão, enquanto que a recíproca não foi verdadeira. O processo da presidenta andou rapidamente. Seus advogados não puderam falar como falam os seus no Conselho de Ética. A situação do objeto ficou turvada quando ele junta uma delação premiada, quando ele permite que os autores falem de outros fatos estranhos ao processo, e quando ele próprio permite, na sessão de julgamento, antes mesmo que a defesa falasse, que o autor da denúncia se referisse a fatos que não tem nada a ver com o processo. Essa situação, portanto, levou a isso. E a presença do senhor presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do início desse processo ao julgamento, nos traz indignação. Nos traz indignação que ele seja o juiz maior de um processo de impeachment de uma mulher honrada. Nos traz indignação que ele seja o grande mentor e executor de um processo em que uma presidente da República, sem base nenhuma, tem autorizado a abertura do seu processo. Então, portanto, se nós falamos em tristeza e indignação, esse é um dos fatos que efetivamente mais nos incomoda e mais nos traz indignação. Quero, todavia, observar que a decisão tomada hoje pela Câmara não abaterá a presidenta Dilma Rousseff e nem fará com que ela deixe de lutar pelo que ela acredita. A presidenta Dilma Rousseff não é das pessoas que têm apego a cargos, mas é uma pessoa que tem apego a princípios. Ela dedicou a sua vida à luta por certos princípios. Esteve presa durante a ditadura militar por defender certos princípios e não se acovardou, não fugiu da luta. E a luta que ela desenvolverá agora é a luta que ela desenvolveu antes, é a luta pela democracia. E se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma determinação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. Não esperem outra postura da presidente Dilma Rousseff. Não poucas vezes eu ouvi indagarem, ela vai renunciar? Ela vai, de alguma forma, fraquejar? Não. Uma pessoa que acredita em causas, uma pessoa que luta por causas, vai até o fim dessa luta, para escrever na história que ela não se acovardou, que ela brigou permanentemente por aquilo que acredita. Se ela é vítima hoje de uma ação orquestrada, onde o presidente da Câmara ocupou um papel preponderante, cabe a ela lutar com todas as suas forças, cada vez mais, para demonstrar à sociedade brasileira que não se abre mão da democracia que foi tão duramente conquistada por nós.
é só o mandato de presidente da República, que já é muito importante, que está em jogo. É a história do país, a história da democracia e a possibilidade que nós temos de derrotar aqueles que querem construir um governo sem legitimidade que não vem das urnas, para que possa daqui para frente atuar governando brasileiros e brasileiras. Nenhum governo que nasce com ruptura institucional tem legitimidade. E nenhum governo conseguirá pacificar o país dentro dessas condições. Portanto, eu posso afirmar, a luta pela democracia continua. E fazemos aqui um agradecimento sincero, posso agradecer em nome da presidente, que eu falar também amanhã, a todos aqueles que, concordando ou não com o seu governo, foram às ruas e defendem a democracia. Que continuem a fazê-lo de forma pacífica, de forma respeitadora da lei e da ordem, porque é assim que se espera que os que defendem a democracia e a Constituição se comportem. Mas que nos unamos e permaneçamos juntos nessa luta, que é uma luta por algo que é mais forte que nós. Porque a luta pelas nossas crenças é a luta pela democracia. Bem, eu gostaria então, de feitas essas rápidas ponderações, de abrir a pergunta dos senhores e das senhoras, e estou aqui à disposição para responder. Lembrando que amanhã a presidenta falará sobre a decisão da Câmara de hoje.